Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Arnaldo Aragão, tá? Hoje eu vou estar aqui com vocês falando sobre NR10 básica, tá? A gente vai fazer um intensivão sobre os pontos que a NR10 fala, sobre a parte básica dela, tá? E aí eu vou passar uns slidezinhos, vou colocar agora aqui na tela, para vocês poderem acompanhar essa apresentação. E aí a gente vai seguindo com todo o processo da aula. Tá? Então, a NR10 ela fala sobre a segurança de instalações em serviços de eletricidade, certo? E ela tem como ponto principal, certo? É a questão das condições mínimas exigidas como a parte de segurança, tanto direta ou indiretamente, em relação ao trabalhador, certo? Onde ela inclui desde as etapas de projeto, execução, operação, manutenção, reforma, ampliação e ainda segurança e usuários de terceiro, tá? Até porque se a gente parar para analisar numa instalação elétrica, a gente tem que se preocupar não só com as pessoas que vão estar operando mecanismos, a área, tá? Mas pessoas também que são leigas no assunto e vão ter contato com esse tipo de equipamento, de área de elétrica, já que é uma área que engloba tudo que a gente trabalha hoje em dia, certo? Então, as prescrições aqui estabelecidas da NR10 a todos os trabalhadores de eletricidade, ele vai desde a parte de geração, transmissão, montagem, operação, manutenção de instalações elétricas, distribuição, consumo de energia elétrica e qualquer trabalhos realizados na sua proximidade. Então, gente, é uma norma, se a gente parar para analisar, a gente vai pensar que é uma norma gigantesca, tá? Ela não é uma norma grande. Até para a gente abrir aqui um parênteses para vocês poderem entender, é o seguinte, a NR10 ela vai dar um caminho, um direcionamento para o trabalhador relacionado ao que ele deve fazer em questões de segurança, tanto para ele como os terceiros ou pessoas que vão estar nas proximidades dessas instalações. E como é que você vai executar essas atividades? Então, a norma ela vai dar um poder de lei para as nossas já conhecidas ABNT. No caso aí mais comum, a 5410, NBR 5410, que ela fala sobre baixas instalações, certo? E aí, nesse contexto, vou dar um exemplo só para vocês poderem entender, tá? Por exemplo, digamos que a NR10 diz que todo equipamento, na hora da sua manutenção, eu preciso fazer um aterramento temporário, certo? Então, como vou fazer esse aterramento temporário? Quem vai me dar essa condição vai ser a NBR 5410, tá? A NR10 só vai dizer que é obrigatório para fazer uma determinada manutenção a questão do aterramento, ok? Outra coisa, a norma também ela vai servir como parâmetro, tá? Para observar a questão do quê? Do projeto, execução, operação, manutenção, reforma, ampliação, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na falta dessas, as normas internacionais. Então, como eu falei anteriormente, a norma ela vai dar, certo? Uma questão oficial estabelecida para os órgãos competentes, tá? As normas técnicas do nosso país. Na falta, certo? Dessas normas, se eu não tiver uma norma vigente, então eu vou buscar uma norma internacional para estabelecer essa condição. Vou dar um exemplo aqui, não na nossa área, mas nosso vizinho aqui, é o pessoal na parte de instrumentação, automação, tá? As normas técnicas desse pessoal,
ela foi revogada. Então, para que isso surja, o que eu faço? Eu não posso achar que aquele equipamento, na parte de automação, na parte de instrumentação, eu acho. Não. Eu vou buscar uma norma internacional vigente e que tenha entendimento no nosso país, para que eu possa estar fazendo a instalação, para que eu estar padronizando aquele entendimento. Ok? E aí, como a gente está falando de NR10, nosso conceito básico, nossa preocupação é o que a gente tem, a eletricidade, tá? Ela é a fonte geradora, tá? Então, teoricamente, é o nosso perigo, tá? O nosso risco é o choque elétrico. Então, o nosso foco aqui vai ser a questão da eletricidade. Mas lembrando que quando eu falo de NR10, uma coisa que eu tenho que focar, tá, gente? É análise de risco. Eu tenho que analisar todo o meu cenário, todas as minhas atividades, como eu vou executar. Então, ela traz como conceito básico, se a gente entender a fundo a NR10, ela prioriza a questão do quê? Do planejamento. E aí, como medida de controle, certo? Como medida de controle, a gente vai parar um pouquinho aqui nesse fluxograma aqui, certo? Onde eu vou detalhar um pouquinho o passo a passo do que a NR10 praticamente ela diz, tá? A NR10 praticamente ela está embasada em todos esses passo a passos que eu vou trazer para vocês agora, tá? E esse passo a passo também é uma exigência para a NR10, para algumas empresas que tenham uma carga superior a 75 kV, certo? Onde ela obriga que toda empresa ela tenha um prontuário de instalações elétricas. O que é um prontuário de instalações elétricas? É um documento, que eu costumo dizer que é um documento vivo, que esse documento ele vai ter que estar diariamente, mensalmente, semestralmente, anualmente, tem que ser alimentado por algumas informações, desde a área, desde o trabalhador, desde os acontecimentos, dos equipamentos, tá? Esse tem que ser um documento que vai ser diariamente alimentado para essa questão desse processo. E aí eu vou pegar aqui também como base, tá? Já que é o passo a passo aqui de todos os itens que a gente tem na NR10, eu vou parar aqui só para a gente começar a explicar nesse resumão que a gente vai ter aqui da NR10. Tá? Primeiro foco, análise preliminar de riscos da atividade, mais conhecida como APE. Então, na minha atividade, meu primeiro passo, em qualquer coisa que eu vá a realizar, eu tenho que analisar o meu risco. Eu tenho que analisar o risco da minha atividade, tá? E aí é o primeiro foco que geralmente eu chamo a atenção, porque muitas vezes eu vejo as pessoas realizando uma análise preliminar de risco, mas elas não sabem a diferença de perigo e de risco, tá? Eu vou dar aqui o meu parecer do que é o perigo, do que é risco, mas aí depois aí o professor pode estar ajudando mais a vocês aí sobre o que é perigo e risco. Mas eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender, tá? Gente, o perigo, ele é a fonte, tá? Ele é a fonte geradora. No caso da gente, a eletricidade, certo? E o risco é a probabilidade, é a ocorrência, é a exposição, que é o choque elétrico, tá? É a queimadura. Então, como foco, gente, o perigo é a eletricidade, o risco é o choque. E outra condição que também trabalha um pouco, sempre lado a lado com a eletricidade, são raros eletricistas que não realizam trabalhos em altura. Quem é meu perigo? A altura. Quem é meu risco? A queda, tá? Então, sempre vai ser o quê? Quem vai ser minha fonte geradora, quem pode causar uma fratura, uma pancada, tá? Que vai gerar o meu risco. Então, meu perigo é a fonte, o meu risco é a exposição e, em consequência,
o acontecimento, o sinistro. Ok? Próximo ponto. Elaboração de POPs com relação à ferramenta, à ordem de serviço, a procedimento. O que é o POP? Tá? Procedimento operacional. Toda atividade, a NR10, ela entende que toda atividade relacionada à eletricidade, eu tenho que ter um procedimento operacional. E como é que deve ser esse procedimento operacional, Arnaldo? Procedimento operacional, ele vai ter que ter o objetivo do meu procedimento, qual é a definição, o passo a passo da minha atividade, quais são os equipamentos que eu vou utilizar, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, tá? Em alguns casos, algumas empresas adicionam também dentro daquele procedimento quais são as exigências de treinamento que o meu profissional vão ter para estar realizando aquela atividade, como NR10, NR35, NR33, o que seria NR10, segurança de instalações elétricas, NR35, trabalho em altura, NR33, espaço confinado, tá? Isso daí seriam todos os procedimentos, todas as situações que eu vou ter na questão do passo a passo. E aí, não é só a questão da capacitação da NR10, mas dentro do meu procedimento, cada procedimento que eu vou estar executando, é interessante que o quê? Eu também treine meu colaborador em cima desses procedimentos. Até porque, se eu trabalho numa atividade que eu tenho mudança de turno, que eu vou ter outras equipes realizando, se eu elaboro um procedimento e eu treino esse pessoal nesse procedimento, então todo mundo vai executar aquele procedimento de forma igual, normativa a minha atividade. E aí, se eu tenho uma mudança de atividade, se eu tenho uma mudança de plantão, minha equipe vai saber como proceder, já que aquela equipe que está deixando aquele posto, está passando para outro, ela vai saber onde, ela vai dizer onde parou, e aquela outra equipe vai saber onde começar naquela atividade, tá? Então, essa é a importância do procedimento. E aí, se eu já tenho análise preliminar de risco, se eu tenho meus procedimentos, em seguida, eu tenho que criar o quê? Meu plano de emergência. O que seria meu plano de emergência? Meu plano de emergência, por mais simples que seja, desde que eu coloque meu colaborador dentro de um veículo e leve para um hospital mais próximo, tá? Mas eu tenho que ter isso em um plano. Até porque, no momento do sinistro, o quanto mais eu tenho o meu colaborador adestrado, treinado, tá? Direcionado o que ele deve fazer, vai ser melhor. Então, por exemplo, se eu consigo, dentro do meu plano de emergência, até direcionar qual é o hospital mais próximo para atendimento daquela atividade, como é que eu devo proceder, se eu trabalho dentro de uma contratada, certo? E aí essa contratante, desculpe, essa contratante, ela já tem um plano de emergência, onde eu tenho necessidade de ligar para o ambulatório, para a equipe de segurança, para a equipe de emergência. Meu plano de emergência também tem que estar casado em relação a essas atividades. Então, no processo do sinistro, eu tenho que saber como executar. Vai ser meus primeiros momentos, meus primeiros minutos, que possam até fazer a diferença sobre a gravidade daquilo ocorrido, onde eu posso minimizar ou até mesmo posso aumentar aquele risco na minha ação. Gente, esses 3 tópicos que eu falei agora é uma premissa não só da questão da NR10, mas é uma premissa da segurança do trabalho, que é o antes, o durante e o depois, tá? Onde o antes eu estou analisando o meu ambiente de trabalho, certo? E os riscos em conjunto que eu vou ter na minha procedibilidade. O durante vai falar sobre o quê? O meu procedimento, as atividades, como é meu passo a passo, quais são as ferramentas que eu vou estar utilizando. E, em seguida, meu plano de emergência. No caso de um sinistro, como é que eu devo agir, como é que eu devo realizar essa atividade,
certo? Pronto. Passando para o outro ponto. Lá em cima, como eu já fiz uma análise preliminar de risco, tá? Então, eu já vou ter a ideia do meu perigo e os riscos que eu vou estar exposto. Então, nessa questão dos riscos que eu vou estar exposto, então eu vou ter o quê? As especificações dos equipamentos de proteção individual que eu vou ter, os equipamentos de proteção coletivo. Então, cada equipamento desse, e aí quando a gente fala na área de eletricidade, cada equipamento desse, ele precisa de uma certificação, ele precisa de um ensaio de teste, ele precisa estar com todos esses documentos dia a dia, certo? Válidos para a execução da atividade. Então, tem alguns desses equipamentos que eu vou precisar fazer o teste diário, vão ter outros equipamentos que eles podem ser semestrais, anuais, mas ele tem um certificado. Exemplo, a luva de alta tensão, ela vai ter um certificado de ensaio de teste daquele equipamento. E aí, diariamente, eu tenho que fazer o quê? O meu teste de insuflação, para ver se ela não foi rasgada, se ela não foi furada. Então, esse é o teste que eu vou ter que estar observando. Então, eu vou ter os equipamentos de proteção individuais para a atividade em si, como capacete, óculos, protetor auricular, em relação à minha atividade, e eu vou ter os equipamentos específicos para a exposição à eletricidade. Como eu dei um exemplo aqui, o caso da luva de borracha, que no caso de alta tensão, ela vai ter uma certificação de teste em relação à voltagem que ela vai isolar. Ok? Dentro desse processo que eu já fiz de análise preliminar de risco, POP, plano de emergência, equipamentos de proteção individuais, tá? Eu posso já começar a criar o quê? Dentro da minha empresa, o que a gente chama de auditoria, tá? E essas auditorias, ela já vai trazer para mim o quê? Uma conformidade ou não conformidade na realização de algumas atividades, no meu procedimento, nos meus equipamentos, tá? Essa auditoria, ela vai trazer para mim, tá? Formas de um processo de melhoria da minha atividade, certo? Então, não pense que a auditoria, ela vai ser um ponto negativo. A auditoria, ela vai ser um ponto positivo desde que ela vai fazer o quê? Forçar que a gente esteja cada dia melhorando as nossas atividades, tá? Porque no caso de procedimentos mudam, tá? Procedimentos melhoram. Como a gente está numa fase de boom tecnológico, então todo dia há um crescimento, há uma mudança de equipamentos. E aí, nessa mudança de equipamentos, nossas atividades, nossa forma de trabalhar também, de uma certa forma, muda. A mesma coisa, numa análise preliminar de risco, a depender da área que eu esteja trabalhando, os riscos que eu vou estar expostos, dependendo da situação, eles também vão estar mudando. Então, nessa mudança, eu tenho que mudar os equipamentos de proteção individual, eu tenho que mudar meu procedimento, eu tenho que mudar meu plano de emergência, tá? E a auditoria, ela vai me ajudar para que eu possa atualizar esse documento. Lembra que lá na frente eu falei que o prontuário é um documento vivo por causa disso, porque dentro das auditorias eu vou estar desenvolvendo essas melhorias, tá? E dentro de uma auditoria, eu posso fazer uma auditoria comportamental, que é a auditoria em relação ao trabalhador, em questões de treinamento, em postura, tá? Os cuidados que tem com o fardamento, com as ferramentas, aí aquela questão dos 5 S, tá? Ou também eu posso estar fazendo uma auditoria dentro do meu setor, dentro da minha área, que aí eu posso, dentro dessas auditorias, eu posso estar criando o planejamento para o quê? Para minhas manutenções preditivas e preventivas. Dentro dessas manutenções preventivas e preditivas, como já diz o nome, então eu vou fazer a
Preditiva, eu vou estar realizando uma inspeção. A primeiro, eu não preciso, na preditiva, eu não vou precisar de ferramenta. A preditiva é uma manutenção que a olho nu, tá? Eu consigo fazer uma identificação, um pano, um ajuste, tá? Onde dentro dessa observação eu posso necessitar de uma manutenção preventiva, que aí sim eu posso solicitar uma parada programada para fazer uma manutenção, uma retirada daquele motor, daquele equipamento, fazer uma limpeza mais elaborada naquela máquina, naquele equipamento. Lembrando que o quê? Tanto a preventiva e a preditiva, ela vai reduzir a minha necessidade de uma manutenção corretiva. Ah, Arnaldo, realizando uma preditiva e a preventiva, eu elimino o risco de uma manutenção corretiva? Não, tá? Mas que eu diminuo essa condição, eu diminuo. A gente sabe que imprevistos acontecem. Mas se eu consigo trabalhar com a preditiva, com a preventiva, a minha corretiva, a possibilidade, a probabilidade de ocorrência vai ser bem menor. Certo? E se caso tenha, mesmo eu fazendo um plano preventivo de manutenção, eu começo a observar que mesmo assim eu estou também tendo uma quantidade grande de manutenções corretivas, então eu entro no quê? Adequações das instalações e plano de ações. Tá? Então, nessa questão, eu vou o quê? Desenvolver dentro do meu cronograma, dentro do meu plano de manutenção, buscar quais são as falhas nos meus procedimentos, no meu cronograma de manutenção, que está gerando ainda um acidente, que está gerando uma manutenção corretiva, tá? Para um plano de ação. Então, nesse processo aí, eu começo a fazer o quê? A engrenagem girar. Eu começo a buscar quais são as falhas do meu sistema, e aí, dentro desses planos de ações, eu começo a trabalhar situações para que lá na frente eu não seja pego desprevenido, certo? E aí, onde é que eu também posso estar desenvolvendo evidências para que eu esteja trabalhando, que meus equipamentos estão funcionando corretamente? Através de laudos, tá? No caso aqui, eu peguei como exemplo aqui um laudo técnico de SPTA, um laudo técnico de subestação, um laudo técnico de aterramento, tá? Isso daí é o que vão fazer a questão dos laudos, onde isso vão dar evidências se os seus procedimentos estão sendo realizados corretamente. Então, eu posso começar a fazer o quê? Um laudo de foto térmico nos meus equipamentos para ver se está tendo aquecimento, se está tendo fuga. E aí, dentro desses fatores, eu vou fazendo o melhoramento. Tá ok? Outro processo que a norma, e aí eu queria só que aí vocês prestassem bem atenção, que ela chama muito atenção. Para o quê? Aquisição de equipamentos e materiais adequados. Tá, gente? Os equipamentos de um eletricista, eles têm que ser adequados. Existe uma chave de fenda comum, existe uma chave de fenda comum, mas existe a chave de fenda do eletricista. E há uma diferença de uma para outra. A comum, ela não vai ter, que a gente falou lá atrás, um ensaio de teste, ele não vai ter um certificado, tá, de isolação. E aí, eu não tenho como me resguardar na minha exposição àquele risco. Ah, eu vou pegar lá, compro uma fita isolante, pego minha chave de fenda e vou enrolar para poder criar isolação. Eu não vou ter como mensurar esse isolamento, por mais que a fita seja a top linha, tá? Eu preciso passar por um órgão certificador, um órgão que me dê aprovado pelo Inmetro, dizendo que aquela ferramenta, que aquele equipamento, ele é apropriado para atividade e para exposição a X de tensão.
tá? Então, você vai encontrar no mercado ferramentas que vão ter isolação de tensões de 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 e por aí vai, tá? Mas ele tem uma certificação. Ele foi feito um ensaio para que ele chegue naquela condição. E, periodicamente, aí vai depender do equipamento, você tem que levar para uma empresa onde ela vai certificar de novo aquele equipamento, dizendo se ele está ou não isolado, ou continua com isolação para aquilo. E, pelo amor de Deus, gente, uma chave de fenda, ela não é uma talhadeira. Um alicate não é um martelo. Se eu tenho uma chave de fenda que ela tem uma isolação, e aí eu faço de alguma forma, utilizo de uma pancada para usar aquela chave de fenda como talhadeira, tá? Para quebrar algum restinho de alguma coisa, deixo cair, deixo desgastar minha isolação, com certeza eu vou estar perdendo aquela isolação. E não é porque ele tinha uma isolação de 5.000 volts que agora eu posso pelo menos utilizar para uma tensão de 1.000 volts. Não vai fazer diferença porque, mais uma vez, volto a dizer, não vou ter como mensurar essa condição. Ok? Então, não vamos usar dessa forma para isso. Gente, sobre a parte de capacitação, qualificação, habilitação e autorização, eu vou estar explicando no final desse vídeo, até porque eu queria detalhar um pouco melhor sobre isso. E aí, agora, eu vou passar para vocês a questão que a gente, tanto na medida de controle, a norma fala sobre a seguração em instalações elétricas. E aí, o que ela vai trazer sobre essa condição aí, gente? Ela vai trazer para a gente, tá? A norma, ela diz que ela prioriza a desenergização do que? A desenergização elétrica. E essa desenergização elétrica, para a norma, ela entende como o quê? Um conjunto de ações coordenadas, tá? Gente, há uma diferença entre desligar e desenergizar. Desligar é quando você entra na sua casa e aí você está com a lâmpada lá acesa e você vai lá e desliga o interruptor. Ou então você vai na tomada ou na botoeira e faz o desligamento. Para a NR10, a desenergização ela é um conjunto de ações. Claro que para cada equipamento, para cada máquina, para cada atividade, eu vou me adaptar a esse passo a passo que eu estou passando aqui para vocês, tá? Então, esse passo a passo ele é extraído do item 10.5 da norma, onde ele fala sobre como deve ser executada a desenergização. Claro, se eu precisar retirar um item desse, eu tenho que, dentro do meu procedimento, exemplificar por que eu estou fazendo essa retirada daquele item. Então, para a norma, o que é que ela entende com desenergização? Vamos lá primeiro. Seccionamento. O que é o seccionamento? É o que a gente acabou de falar. O desligar. Eu vou lá, faço o desligamento do interruptor, desligo uma chave fusível, tá? Eu faço esse desligamento. Após esse desligamento, eu vou lá o quê? Eu crio o impedimento da reenergização. E aí, como é que eu posso fazer isso? Através de um cadeado, através de uma corrente, fechamento do meu quadro com a chave, tá? Eu tenho que impedir que outra pessoa ela possa o quê? Reenergizar aquele quadro. E aí vai depender do quadro, da gaveta, do local onde eu estou trabalhando para realizar aquele bloqueio. Fiz o seccionamento, fiz o impedimento, aí sim, agora eu faço a constatação da ausência de tensão. E aí eu pego um equipamento como um multímetro, como um alicate em perímetro, como um teste de tensão, para verificar se tem tensão ou não. Aí, o pulo do gato, se eu for utilizar um equipamento de teste, tá, de tensão,
aquela canetinha da Fluke ou essa caixinha que está aparecendo aí na tela. O interessante é que antes de eu realizar aquele teste, eu buscar algum local que esteja energizado, faço o teste com minha caneta ou com meu equipamento de teste de tensão e verifico se ele está em funcionamento. E, em seguida, eu vou ao local onde está desenergizado e faço o teste. Arnaldo, por que isso? Porque, já que a ausência de tensão, ele não vai fazer nenhum bip, ele não vai acender nenhuma luz. E o que lhe garante que, daquela forma ali, aquele equipamento está com mau contato, você esqueceu de carregar a bateria e ele, naquele momento, ele descarregou. Então, para isso, é interessante fazer um teste em algum local que esteja energizado, para depois você testar no desenergizado. E ainda vou além. Testou lá, viu que está desenergizado, volta lá no energizado para ver se realmente está, ainda continua fazendo o bip de funcionamento. Certo? Seccionei, impedi, constatei a ausência. O que é que eu venho agora? Eu crio uma instalação de aterramento temporário. Tá? Algumas instalações, alguns equipamentos, eu vou criar uma instalação de aterramento temporário. Para quê? Duas situações. Uma, para eliminar a energia estática que possa ficar na carcaça do equipamento, tá? Por algum problema que possa acontecer. Outro, também, para eliminar a possibilidade de alguma fonte de terceiro vir alimentar por acidente a minha linha e ela venha a ser energizada. Então, eu crio o aterramento para minimizar um risco de, se caso aquela linha que eu esteja realizando atividade, ela possa vir ser alimentada. Tá? Lembrando que o quê? Eu não, nesse caso do aterramento, eu não vou eliminar totalmente a carga, certo? Posso ter uma possibilidade de ter um choque? Posso, mas ele vai minimizar. Por quê? O aterramento, ele vai, de uma certa forma, ele vai atrair a maior quantidade de cargas para ele, mas não quer dizer que eu não possa receber também perceber que a minha linha, o local onde eu estou realizando a atividade vai estar energizado, certo? Outro fator que a norma também fala, de preocupação, proteção de elementos energizados na zona controlada. Então, vou realizar a minha manutenção, fiz todo aquele seccionamento, bloqueio, percepção de tensão, aterramento. Mas é interessante que eu crie uma área, e aí nessa área, os equipamentos que ainda estão energizados, eu crio uma proteção em relação a esses equipamentos, até para que eu não tenha cuidado acidental com esses equipamentos que tenham sido energizados, que ainda estão em funcionamento, que ainda estão energizados. Tá? E aí, por fim, tá? Onde, em algumas empresas, na questão do procedimento, elas já colocam junto lá com a questão do bloqueio, eu crio aqui minha sinalização e impedimento de reenergização, onde eu boto lá o meu cartãozinho de perigo, eu sinalizo toda a área em cima dessa questão dessas atividades. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido aí. Vamos para a próxima. Riscos elétricos. Tá? Então, dentro desses riscos elétricos, a gente tem que ter cuidado, porque a eletricidade, gente, ela, vamos dizer assim, ela tem ausência de características. A eletricidade, ela não tem cheiro, ela não tem som, ela não tem cor. Certo? Então, isso, ela foge à nossa percepção. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E aí, os cuidados que a gente tem que ter, principalmente quando a gente trabalha com eletricidade, porque a eletricidade ela vai ser uma perturbação, quando o choque entra na gente, ele vai ser uma perturbação
de natureza e efeito diverso no nosso corpo, tá? Onde a corrente elétrica ela vai circular pelo nosso corpo, porque somos capacitores, tá? Nós temos capacitância, tem resistência, tá? Somos ótimos condutores para ela. Lembre que nosso corpo é 80% de água. E o líquido que passa pelo nosso corpo, que é o sangue, ele é rico em quê? Em minerais. E aí esse líquido, tá, rico em minerais, vão ser o condutor para que a eletricidade entre no nosso corpo, tá? Então, tomamos cuidado sempre quando for fazer a questão da eletricidade, principalmente em trabalhar suado, molhado, certo? Com as mãos cortadas. Por isso que é interessante, a depender da atividade que eu for estar utilizando, eu tenho que utilizar a luva adequada para aquela atividade. Qual é o efeito do choque elétrico no nosso corpo? Então, ele tem o quê? Ocasiona contrações violentas musculares. Aí, essa contração violenta musculares, ela vem até daquele mito que a gente costuma dizer, 110 ele segura, 220 joga. Gente, é mito. Tanto 110 como 220, como 380, como 440, ele pode tanto segurar como arremessar. Porque, na verdade, quem vai fazer isso não é a eletricidade, e sim vai ser nosso corpo. A depender da nossa posição, da nossa posição na hora que a gente está realizando a atividade, quem vai empurrar a gente para longe ou quem vai nos segurar naquele local vai ser nosso corpo, porque ou ele vai travar ou ele vai se arremessar. Então, não vá com aquela ideia, não, eu vou ver se ali tem energia e utiliza as costas da mão para poder ver isso. Não faça isso, porque desse mesmo jeito, se você, dependendo da posição, você vai se travar, você vai se contrair e mesmo assim você não vai conseguir tirar a mão daquele local, certo? Outra situação, fibrilação, tanto ventricular do coração como do pulmão, tá? Então, o que é que acontece? A fibrilação, a corrente, ela vai passar pelo nosso corpo e, ao passar pelo nosso corpo, ela vai causar a questão da solenoide, né? No caso que a gente tem, o 50 Hz, 60 Hz. Só que lembre que nosso corpo, o nosso coração, ele bate de o quê? 80, 100, 110, 120 batimentos por minuto. E aí a corrente, quando ela passar pelo nosso corpo, ela vai tentar reduzir essa condição. Então, ela vai puxar para 50, para 60. E lembre que o quê? Você está assustado, você está tomando um choque, você está nervoso. E a tendência era o coração bater mais forte. Mas a corrente, em princípio, ela vai estar forçando seu coração o quê? Bater mais lento. E aí, com isso, ele cria um espasmo, que é chamado de fibrilação, que aí ele começa o quê? Bater de ritmado. Ele começa a ter tipo um tique, e aí ele não consegue bombear direito. Por isso que, a princípio, eu vou precisar fazer o quê? Uma massagem cardíaca, mas a pessoa só vai retornar para uma condição melhor após o quê? A utilização do desfibrilador. Então, até porque, como para conhecimento, quando eu começo uma massagem cardíaca, eu tenho, interessante você ter duas pessoas próximas para estar realizando aquela atividade e, em seguida, tá? Eu só vou parar depois que alguém na área de saúde, como desfibrilador, ou alguém que tem entendimento, venha informar a questão, infelizmente, do órgão, tá? Então, se eu começo uma massagem cardíaca, eu só posso parar se a pessoa vir a ser reanimada ou, numa condição dessa, ou alguém na área de saúde com desfibrilador, ele venha dar a questão do choque e aí ver se a pessoa volta ao normal. Além dessa questão, a gente tem as lesões térmicas, que o quê? O choque, quando ele entra no nosso corpo, ele vai entrar o quê? Desidratando, ele vai entrar queimando.
E, gente, se já é muito grave, uma queimadura de fora para dentro, imagine de dentro para fora. Por isso que muitas vezes a necessidade de quê? A necessidade de amputação dos membros. Por quê? Aquela queimadura que vai ter interna, ela vai começar a infeccionar, ela vai apodrecer, e aí, nessa forma, o médico não tem como fazer uma raspagem, e aí o recomendado é fazer a questão da amputação, tá? Além dessas condições que eu falei, a gente tem o que a gente chama de condições indiretas, que não são térmicas, e onde ela pode também, dessa mesma forma, levar ao óbito, como a gente também pode trazer questões de quê? De queda, de batida, de arranhões, a depender do contato, do local onde eu vou estar realizando aquela atividade, certo? E os fatores que vão determinar a gravidade dessa condição vai ser o quê? O percurso da corrente elétrica, tá? A intensidade da corrente. Olha que a gente fala muito da tensão, mas a gente tem que levar em consideração a corrente, tá? A gente com 30 miliamperes é o suficiente para matar uma pessoa. E aí eu trago como referência aí para vocês só começarem a raciocinar. Uma tomada, ela pode ter uma corrente de 10 a 20 amperes, uma tomada residencial. Aí, por exemplo, outro local que as pessoas costumam dizer, não mata, cerca elétrica. Gente, uma cerca elétrica, ela tem uma pulsação de uma corrente a partir de 1.800 amperes, tá? Então, muito cuidado com essa condição. Tudo bem, é um pulso, mas se você tem um marca-passo, se você tem um problema de coração, isso possa vir agravar e possa, sim, realmente levar uma pessoa à morte. Por isso que existem normas, por isso que eu preciso ter uma placa, dizendo que tem uma cerca elétrica na minha residência, devido a essas condições, tá? Característica da corrente. Se ela vai ser uma corrente alternada, se ela vai ser uma corrente contínua, isso vai realmente fazer uma diferença, porque a corrente alternada, eu mesmo com algumas baixas correntes, eu já consigo ter um efeito muito grande no corpo humano, já numa corrente alternada. Para eu começar a ter uma sensibilidade, eu preciso de correntes maiores, então tudo isso vai fazer uma diferença. O tempo de exposição da passagem da corrente, embora que isso, gente, eu digo que não é um fator determinante. Por quê? Há casos de pessoas em milésimos de segundos, ela sofreu choque e vinha a falecer, onde pessoas já relatam na literatura de passar 30 minutos ou mais agarrado a uma questão elétrica e não vir a questão da morte, tá? Ou então morrer muito tempo depois, tá? Outra característica é a resistência elétrica do corpo humano. Nosso corpo ele vem de 100 a 600 mil ohms. E aí essa resistência é que vai determinar a questão da facilidade do choque ou não. Infelizmente, a gente não tem como mensurar, de uma certa forma, quem é que tem mais, quem é que tem menos. E lembrando que o quê? Quando a gente está no local de trabalho, a gente vai estar suado, a gente pode ter ferimentos na mão, e tudo isso pode fazer com que minha resistência, de uma certa forma, ela venha a diminuir, tá? E aí, um outro processo, já que a gente falou dos riscos da eletricidade, os riscos adicionais. Quais são os riscos adicionais? Primeiro, eu chamo a atenção para a combinação de fatores que possam levar esses riscos adicionais, que é o quê? A falta de conhecimento, a falha ou a falta de treinamento, e aí eu não estou só falando da falta ou da falha de treinamento de capacitação da NR10, não. Eu estou falando da falta ou da falha de treinamentos como os procedimentos que eu falei lá em cima, como a própria execução da atividade, entendeu? A gente encontra pessoas ainda no mercado não sabendo manusear corretamente o multímetro,
um alicate, um perímetro. Então, isso é uma falha, tá? E aí é por isso que é interessante que a gente tenha essa questão de política de treinamento, mesmo de equipamentos que a gente pense que seja simples, falha na supervisão, e aí essa questão dessa falha da supervisão, ela vem não só nossa, mas também dos encarregados, supervisores, onde observar toda a parte de análise preliminar de risco, de procedimento, de plano de emergência, tá? A supervisão ela está voltada para essa condição, tá? Como é que está a análise de risco, como estão os procedimentos, como está um plano de emergência. Ele tem que trabalhar diretamente com a equipe de segurança para ver se essas condições estão alinhadas, tá? Até porque essa situação de supervisão, um ponto focal é eliminar esse outro item que eu vou falar, que são as práticas inadequadas de trabalho, tá? Por quê? A gente tem um costume muito de trazer o profissional que ele tem 5, 10, 15 anos no setor de elétrica, só que a gente esquece que muitas vezes esse profissional ele já vem com vícios. E muitas vezes esses vícios não são vícios bons, tá? São vícios que, de uma certa forma, já vem deixando aquele profissional em risco. E, dependendo da situação, ele também pode deixar outras pessoas também em risco, porque se ele tem 5, 10, 15 anos, pessoas que vão estar adentrando no mercado vão estar se espelhando nessas pessoas. E aí, de uma certa forma, aquela pessoa de 5, 10 anos, ela vai ter um macete, mas quem está começando nem sempre vai estar, e vai estar aprendendo de uma forma errada. Então, aí volto lá para aquele segundo tópico. Se eu venho e começo a criar treinamentos, procedimentos, eu elimino também essa questão desses vícios, tá? Outra, instalações e manutenções precárias. Gente, se a gente trabalha nessa área, a gente tem que buscar fazer as instalações e as manutenções corretamente. Até porque, se eu sou da área de instalação, futuramente eu também vou estar na área de manutenção daquela condicionante, daquele equipamento. E aí, se eu não faço uma instalação boa, tá? Quando eu for fazer a manutenção, eu vou encontrar uma dificuldade na hora de fazer a realização de manutenção. Se eu, dentro da minha manutenção, eu crio um jeitinho, tá? Mais tarde, eu posso também ser penalizado a voltar naquela manutenção e, às vezes, eu posso até criar uma condição maior para a minha atividade, tá? Outra coisa, ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho ele tem que estar fora de riscos. Ele não pode estar com essa quantidade grande de riscos. Então, eu tenho que minimizar essas questões desses riscos. Tá, gente? E aí, eu gostaria de vocês, para a gente estar só desenvolvendo essas particularidades, aí trazendo aquela situação que eu passei para vocês em relação ao quê? A como proceder na questão do como eu direciono o meu a questão de capacitação, de habilitação, só para a gente entender essa questão aqui. Espera aí que sumiu aqui. Tá? Apresentação, pronto. Tá? Então, o que seria o processo de habilitação, capacitação? Então, gente, a formação eu tenho uma formação em questão do sistema oficial de ensino qualificado, é a qualificação do profissional. Depois eu tenho que a parte de habilitação, que aí eu vou ter o registro no conselho. Depois eu venho com o treinamento de segurança de NR10, que é a capacitação, onde eu vou ter o processo de autorização para a realização da atividade. Então, a empresa, no caso a empresa de vocês, ela tem um profissional que sou eu, capacitado, habilitado, certo? Para dar o treinamento de NR10, onde vocês futuramente vão estar o quê?
está autorizado a realizar as atividades. Gente, lembre-se que não há trabalho tão importante nem tão urgente que não possa ser realizado com segurança, tá? Deve-se considerar que todo choque elétrico é perigoso. Lembre que o choque ele não faz barulho, não tem cheiro, não tem cor e não se vê. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Vamos lá.